Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre o famoso indicador do preço teto e a sua irrelevância para quem aporta pouco dinheiro. Isso mesmo que vocês ouviram, pessoal. Eu preparei esse vídeo aqui pensando justamente no investidor que investe visando dividendos. Todo mundo que compra ações na bolsa quer receber bons dividendos, né? Acima de 6, acima de 7, acima de 8%. Mas e se eu disser para vocês que o preço teto, que é aquele velho indicador de você pegar o dividendo de uma ação, vamos pegar aqui, por exemplo, o Banco do Brasil, que ele pagou R$ 2,90, você divide aqui por 6%, tecnicamente eu poderia comprar ações do banco até R$ 48 reais. Eu vou falar aqui para vocês a falha desse método e como que esse método pode fazer você perder bastante dinheiro. Não perder bastante dinheiro no sentido de perder capital, mas você pode deixar muito dinheiro na mesa, porque existem muitas ações aqui na bolsa que não se encaixam pelo método do preço teto, mas que geraram um belo retorno ao acionista olhando para o longo prazo. E tem mais, para você que ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou revelar os meus métodos prediletos para analisar ações, e são dois, tá? Na verdade, três, que superam em larga escala o preço teto, que aí sim, com esses três métodos secretos, você nunca mais vai deixar uma oportunidade e nunca vai deixar dinheiro na mesa. Pode ganhar por todos os lados no mercado de ações. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dando like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem, tá? O que vocês acham do preço teto, cada um tem a sua opinião. Em particular, eu não sou tão adepto, eu vou mostrar aqui para vocês o porquê desses pontos. Primeiro fator, pessoal, sem mais enrolação, vamos de fato aqui para o que interessa. Hoje na minha carteira de ações, majoritariamente eu sou investidor de dividendos. Já gosto de tratar isso aqui para vocês, tá? Eu não sou contra a estratégia de dividendos, eu sou muito pelo contrário nisso. Na verdade, eu adoto o dividendo como majoritário na minha carteira. Tanto que eu tenho grande concentração em Banco do Brasil, Itaú, BR Partners, Petrobras, BB Seguridade, Vale, que são empresas, né, que pagam bons dividendos aos seus acionistas. Eu não sou contra o dividendo, tanto que a rentabilidade da carteira foi muito boa obedecendo essa estratégia. Eu consegui uma boa rentabilidade no Banco do Brasil, mais de 100% em 4 anos. Eu consegui uma boa rentabilidade no Itaú, consegui boa rentabilidade em todas as ações. E como um todo, eu consegui 85% em mais ou menos 4 anos, mesmo no mercado de baixa, tá? No mercado de extrema baixa como a gente está agora. Pablo, mas mercado de baixa, Ibovespa tá subindo. Pessoal, não olhem nominalmente Ibovespa. O juro ainda tá alto, mais de 14% ao ano. Fluxo de capital estrangeiro não está entrando com força no Brasil. Então a gente ainda tá num mercado de baixa tecnicamente. Tecnicamente, se o mercado de alta realmente acontecesse, muitas ações já estariam caras. Então, essa rentabilidade poderia dobrar aqui no período. 85 por 2 poderia subir facilmente aí para quase 200%. Mas qual que é o foco desse vídeo? É falar justamente dessa estratégia. Pablo, qual a estratégia que você seguiu e segue para conseguir rentabilidades interessantes? Pegando aqui, por exemplo, o meu patrimônio, ó, vou fazendo aqui um dashboard para vocês. Olha a valorização do meu capital ao longo do tempo, tá? Saí aqui, ó, de 8 a 9 mil para mais de 230 mil, isso numa lupa de 4 anos. Desconsidera aqui esse período de 2021, que aqui foi quando eu abri conta na corretora, nem fazia tanto investimento ali, tinha renda fixa parada. Eu comecei a mesmo comprar ações nessa época aqui, ó, mais para meio barra final de 2022. Aí sim eu obtive esse crescimento, né, no patrimônio pro médio a longo prazo. Olha o tanto de proventos que eu recebi no período, né? Mais de 32 mil reais em dividendos. Então, olha só que foi um belo dividendo aí conquistado ao longo desses últimos tempos. Para o investidor que começou a carteira do zero, acaba sendo aí um grande marco de sucesso. Mas tá bom, Pablo, como que é esse seu cálculo? Você discorda do preço teto? Como assim? Olha, pessoal, vou trazer aqui 3 ações de exemplo para vocês para explicar a minha tese. Banco do Brasil, Itaú e Sanepar.
que foram empresas que geraram um bom valor ao acionista. Banco do Brasil, colocando desde o Plano Real, gerou mais de 30% ao ano na média. E quando aconteceu essa baixa aqui no banco, ele está gerando mais de 27% ao ano. Banco Itaú, que desde o Plano Real gerou uns 25% ao ano. Sanepar, que desde o Plano Real gerou uns 23 a 24% ao ano na média. E de 10 anos para cá, a Sanepar foi um monstro em geração de valor, quase 1000% de rentabilidade, uma empresa de extrema qualidade. Qual que é o ponto que eu quero chegar? Essas ações te deram muita rentabilidade, só que se você tivesse obedecido à risca o preço teto, meu camarada, você não teria comprado quase nunca essas ações. Pablo, como assim? Exatamente isso que vocês ouviram, tá? Pegando aqui o Banco do Brasil, que acaba sendo a mais famosa pelo método do preço teto do Bazin. Primeiro, o que o Bazin estabelecia? O Bazin, pessoal, foi um economista muito bem renomado que a gente teve aqui no Brasil para o mercado de ações. Ele estabelecia que, caso uma empresa não pagasse um dividendo de 6% por 2 a 3 anos consecutivos, você já teria que tirar essa empresa do seu portfólio, porque de acordo com a tese dele, não seriam empresas que iriam remunerar bem o seu capital. Em parte, veja bem, em parte ele tem razão, porque o dividendo acaba sendo aí uma excelente fonte de geração de valor para o acionista, fora que ele é o único fator positivo que você tem na sua trajetória. Mas, pessoal, não é só o dividendo que importa. O que importa também é a qualidade da empresa, tá? O Bazin, ele se esquecia disso. Por exemplo, ó, vou pegar a Sanepar, antes da gente tratar aqui do Banco do Brasil. Sanepar pagou um provento médio, nesses últimos anos, na faixa de 5%. Foi abaixo da média do Bazin. Já teve períodos que ela pagou 3%, 4%. E olha o quanto que ela gerou de valor ao acionista. 1000% de rentabilidade, já incluindo reinvestimento e valorização. Então, assim, pessoal, a valorização também importa, tá? Não é só o dividendo, ela também faz parte do seu retorno. Vocês têm que entender isso. Fora que não somente a valorização, como também o crescimento de lucros. Se a empresa crescer o seu lucro no longo prazo, a tendência é que o seu dividendo seja muito maior lá na frente, já por você ter comprado num preço baixo. E o ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido, que importa muito para essas ações, acaba por te trazer um retorno bem acima da média. Então a conclusão é: dividendo é importante? É, mas ele não é tudo. Ele faz um pedaço do seu retorno juntamente com a valorização e o crescimento de capital que essa empresa pode trazer. Então o Bazin, ele fica meio limitado nisso. Pega, por exemplo, aqui o Itaú, ó, que deu um baita retorno ao acionista, 1000% de rentabilidade numa lupa de 10 anos. Sabe qual foi a média de dividendo do Itaú? Não foi esses 8% ao ano que você tá vendo aqui em tela. Já tem momentos que o Itaú nem pagou proventos, ó. 2017, por exemplo, ele pagou apenas 1%. Pega de 10 anos para cá, olha o tanto de valor que ele gerou. Então, assim, pessoal, não é o dividendo que julga o quanto de valor que essa empresa vai te trazer. De fato, se você visa viver de dividendos, acaba sendo triste, né? Num ano ou outro você não receber. Mas aí você pode fazer uma estratégia de dar uma diversificada, ter um pouquinho mais de alguma empresa que pague mais. Isso daí é o menor dos problemas. A questão é, o ponto principal: você está investindo numa boa empresa, numa empresa barata? Isso é o que mais importa, pessoal. Uma boa empresa barata é o que basta para você conseguir vencer no mercado de ações. Você tem que querer dividendos. Eu concordo, eu sou a favor da estratégia de dividendos, mas você não tem que ficar fixado só nele, porque não é só ele que vai ditar o seu retorno total ao acionista, colocando para o longo prazo. Se fosse assim, tecnicamente eu teria comprado, vamos supor agora, tudo em BB Seguridade. Só que a BB Seguridade pode me trazer um retorno menor que o Banco do Brasil, mesmo me pagando mais dividendo. Por quê? Porque o Banco do Brasil está mais barato, tem mais potencial de valorização. Então tudo tem que ser colocado na ponta do lápis. Então imagina aqui, ó, outro exemplo clássico, tá? Da, tecnicamente, a armadilha do preço teto. Você pega aqui, ó, num ano que o Banco do Brasil estava pujante no agro, vou pegar ele como exemplo. O banco chegou a pagar 11% de dividend yield, tá? Só para vocês terem ideia. E se você pega aqui, ó, o dividendo por ação, o banco chegou a dar para o investidor no ano que ele estava forte, o lucro líquido estava pegando lá em cima. Olha quanto que ele pagou. Se você tivesse aplicado o preço teto aqui nessa época, 2,27, tá? Dividido aqui, ó, por 6%, que é o método à risca do Bazin, 6% ao ano. Você compraria as ações até os R$37. Aí eu te pergunto, será que você compraria Banco do Brasil a R$37? Pablo, a gente pode ajustar o preço teto. Coloca aqui, ó, 8% ao ano. Pessoal, limitado também. Porque se você colocar uma margem muito alta, você pode nem chegar a comprar essa empresa. Imagina se você for obedecer o preço teto hoje no Banco do Brasil com queda de resultado. Você não vai comprar a empresa. Porque a perspectiva nesse ano é ele pagar R$1, não vai chegar nem a 1,15 por ação. Você coloca aqui, ó,
dividido por 6%, você teria que comprar as ações do banco a R$19. Perceba que seria aí quase que irreal, né? Então assim, pessoal, eu particularmente acho o preço teto limitado, principalmente para quem está buscando rentabilidade. Se está buscando dividendo, tudo bem, pode até funcionar. Mas se você está buscando crescimento e rentabilidade, para mim, ele não presta. Essa é que é a grande verdade, tá? Mesma coisa na Sanepar. Imagina se você obedecer preço da Sanepar, você não vai comprar nunca e vai perder esses retornos de 900, de 500, de 2.000% numa empresa boa, porque você está limitado a apenas um método, que ele é falho, pessoal. É uma realidade, ele é falho. Ele não é falho somente quando você olha para o espectro do dividendo. Mas imagina se a empresa derruba o seu lucro líquido. Você vai vender essa empresa porque ela está passando por um momento pontual? Esse ponto que você precisa começar a refletir. Eu vejo muitos investidores vendendo as suas posições porque uma ação tecnicamente não está pagando muito bem. Só que, pessoal, o que vai ditar a empresa é se ela é boa e se ela é barata. Tá bom, Pablo, você falou, já entendi sua tese. De verdade, né? Sanepar gerou valor, Itaú gerou valor, Banco do Brasil por vários momentos pagou baixos proventos, como aconteceu aqui em 2017, 2018, 2019, gerou valor ao acionista. Só que eu tenho uma dúvida. Se então não obedeço o preço teto, o que eu vou obedecer, Pablo? Que raios você tá querendo explicar aí pra gente, pelo amor de Deus? Pessoal, ó, pra você que já engatinhou comigo aí, ó, até o final desse vídeo, eu vou passar aqui pra vocês 3 indicadores que eu acho que superam o preço teto, principalmente para as boas ações da bolsa. O preço teto, ele fica em último, tá? Eu só vou adotar ele se eu tiver de fato querendo um dividendo temporário no curto prazo. O primeiro método aí é o preço justo do Graham, tá? Preço justo do Graham, Pablo? Como assim? O preço justo do Graham, pessoal? Mas calma lá, ele só funciona para ações cíclicas, tá? Empresas com demandas inconstantes. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Banco do Brasil, o agronegócio é inconstante, funciona. Petrobras, Vale do Rio Doce, funciona também para empresas ali cíclicas que estão ligadas ao minério de ferro, várias outras. Todas as ações cíclicas aqui da bolsa, tecnicamente, o preço justo do Graham tende a funcionar. Vou usar o Banco do Brasil de escopo. Se você obedecer a lógica do Graham, vai fazer mais sentido do que o preço teto, tá? Veja só, 22,5, o Graham vislumbrava empresas que estejam até 15 vezes o seu lucro, tá? E, consequentemente, é 1,5 vezes o valor patrimonial, que esteja pelo menos abaixo desses indicadores. Por isso que ele chegou em 22,5. Aí você coloca aqui, ó, um lucro por ação de 4, supondo que o Banco do Brasil está em crise, né? Então você coloca um lucro por ação aqui, ó, de 4 vezes valor patrimonial. Hoje o preço justo da ação do Banco do Brasil é R$54. Você teria um preço justo aqui pela lógica do Graham de alta de 148% na cotação. Perceba que é mais real. Pablo, para de viajar. Será mesmo que eu estou viajando? Olha quanto que o Banco do Brasil chegou no seu valor patrimonial. 1,57 vezes. Então, consequentemente aqui, ó, para o banco subir para 1,57 vezes, está trabalhando aí num potencial de alta muito próximo do preço justo do Graham, 134%. Percebe que funciona muito mais. Fora que quando você paga um preço desse abaixo do valor patrimonial, a questão do lucro líquido vai se recuperar. E aí lá na frente, o Graham já tecnicamente já deu certo, você já conseguiu ganhar dinheiro, e o Bazin volta com força. Perceba que o Bazin é complementar. Quando o lucro voltar ali, ó, para os 37 bilhões, aí já entra o Bazin, ó, porque ele vai voltar a pagar de dividendos, voltando com um payout maior, mais ou menos 2,58. Imagina para você que pagou, sei lá, R$21 na ação. Olha o seu retorno, 12% ao ano. Você ainda teve toda essa valorização, mais ainda 12% ao ano. Então perceba que o Graham é o primeiro indicador que eu uso para ações cíclicas e que supera majoritariamente, tá? Aqui o Décio Bazin, que é ali a fórmula do preço teto, tá? Outro indicador que eu uso bastante, que supera o preço teto, mas esse aqui a gente usa mais para small caps, empresas de baixa capitalização de mercado. Não é para ações cíclicas como Blue Chips, Banco do Brasil, Vale e Petrobras, que a gente usa mais Graham, mas também não são ações de extrema qualidade e muito previsíveis, né? Digamos assim, a gente usa mais para growth stocks, empresas de rápido crescimento, que é o PEG Ratio do Peter Lynch. Pessoal, esse indicador aqui, ele é show de bola, tá? Foi com esse indicador que o Peter Lynch conseguiu mais de 30% ao ano no mercado de ações. E ele é usado principalmente para small caps. Vou usar de exemplo a Sanepar, que acaba sendo ainda uma small cap, né? Mesmo que a ação tenha subido de preço. A Sanepar, ela cresce a uma taxa média no longo prazo mais ou menos de 13% ao ano. Quando você pega aqui o lucro líquido de 10 anos para cá,
e você coloca com o lucro líquido atual a 2.008, supondo 2 bilhões, dividido, né, por 600 milhões. Então a Sanepar cresceu 234% numa lupa de 10 anos. Então quanto que ela cresceu o seu lucro líquido? Se a gente colocar aqui, ó, em taxa anual composta, tá? A Sanepar cresceu, ou seja, né, 234% de crescimento, ela cresceu aí quase 13% ao ano, justamente o nosso cálculo. Como que é a fórmula do Lint? Você vai pegar o valor de mercado da empresa, que seria o seu PL, aqui está distorcido por conta do precatório que ela tem para receber. O lucro dela tem ficado ali no ano mais ou menos de 1,5 a 1,8 bilhão. Então gerou ali um crescimento de 12% ao ano, né? Vou colocar essa margem um pouquinho mais para baixo. Mesmo assim, ó, 13 dividido por 1,7, 1,8, você pode supor que ela está por 7 vezes o seu preço-lucro. Ela cresce a uma taxa de 12. Então, de acordo com o PEG Ratio do Lint, ela está barata. Ela está cotada, ó, você pega aqui, ó, né? Consequentemente, como que é o cálculo dele? Vamos ver aqui, ó. PL sobre KGR de lucros, que é o PL da ação hoje, que é de 7,64, você vai dividir pela taxa de crescimento, 12% ao ano. Então você tem um PEG Ratio de 0,63. O Lint vislumbrava que caso o PEG Ratio esteja abaixo de 1, denota que essa ação está barata, porque ela deveria estar sendo cotada pelo menos uma vez ao seu crescimento, que seria hoje um PL de 12 vezes. Então a Sanepar hoje ainda teria um potencial de alta, olhando para o indicador do PEG Ratio do Peter Lynch, de aproximadamente, ó, veja bem, você pega 1, divide por 0,63, a ação teria que subir 1, dividido aqui, ó, por 0,63, a ação teria que se valorizar aproximadamente 58% na cotação. Fora que para ela subir isso, o lucro líquido vai se recuperando ao longo do tempo e seu dividendo pode vir a ser aí de 8 a 9%. Imagina para você que tem ações da Sanepar, desde quando ela custava ali seus R$13. Hoje a empresa paga por ano mais ou menos um dividendo aí no longo prazo. Você pega aqui dividendo projetivo da Sanepar, tá? Ela paga aí seus 40 a 35 centavos. Para você que pagou R$3, olha só que legal, você tem 11%. Tá vendo como o método do Bazin é falho? Porque daqui 5 a 6 anos, você vai estar recebendo um yield alto. Fora que você ainda teve toda a apreciação e geração de valor da empresa. Sanepar gerou 800% de retorno, porque o retorno está justamente nisso aqui, ó. 1 menos payout vezes o ROI. O retorno está no ROI, pessoal. O ROI médio da Sanepar foi de 17% ao ano na média. Então ela cresceu a uma taxa de 11,9% ao ano. Pagou um provento médio de 5% ao ano. Se você reinvestiu a 3% e ainda teve o re-rating, a reprecificação do papel, você teve mais de 26% ao ano. Tá vendo que é um combo? Não é só o dividendo que te gera retorno. Isso mostra que pela fórmula do PEG Ratio para Small Caps funciona muito bem. Pablo, e qual que é a sua última fórmula? Você falou pra gente 13, hein? Você tá mentindo pra gente? Claro que não, pessoal. A última fórmula é a do Warren Buffett, tá? Aliado com o Philip Fisher. Que fórmula é essa, Pablo? Você tá falando grego. Já vou resumir aqui pra vocês. Se chama valor intrínseco. Essa daqui funciona muito melhor, tá? Do que o preço teto, na minha opinião. Disparado. Funciona muito bem pro Itaú. Funciona bem pro Itaú, funciona bem pra VEG, funciona bem para ações com demandas inelásticas. As blue chips, vejam bem que eu vou falar para vocês. As blue chips com demandas inelásticas. Exemplo, um Itaú, exemplo, uma VEG, exemplo, uma Raia Drogasil. Empresas de muita qualidade que não oscilam o seu resultado. O Itaú é uma delas. Como que você se calcula aí? Você vai calcular a taxa de crescimento média da empresa. O Itaú, no longuíssimo prazo, ele consegue crescer a uma taxa de 9% ao ano. Fica aqui mais realístico, né, com o banco. O banco ele cresce menos porque ele já é muito consolidado, normal. 9% ao ano. De lá para cá cresceu 13%, mas colocando longuíssimo prazo, ele cresce uns 9% ao ano na média. Quanto que o Buffett exigia? Ele exigia 12%. Então você vai fazer uma fórmula ali aqui, ó, pessoal, bem simplesinha. Você vai pegar 12 menos 9. Então você tem aqui 3. Aí você vai pegar o LPA, que nada mais é do que o lucro líquido sobre a quantidade de ações de uma determinada empresa. O LPA do Itaú, lucro por ação, fica de 4,7. Você vai dividir por aquele restante que a gente calculou de 12 menos, você subtrai pela taxa de crescimento médio da empresa. Então você tem o preço justo da ação de acordo com o valor intrínseco. O preço justo hoje do Itaú fica de R$ 135. Então olha o potencial de alta nas ações. Demais aqui, ó, de 215%, tá? Então olha só que legal. Claro que para ele se valorizar tudo isso, a gente tem que estar no mercado de alta. Só que pense bem, pessoal, o Itaú foi um banco que não pagou tanto provento. Só que se você tem a ação há muito tempo, hoje o banco está pagando R$ 4,00 por ação. Imagina se você comprou a ação do Itaú quando ele custava ali, ó, R$ 27.
4 dividido por 28, olha o seu provento aqui, ó. 14% ao ano, tanto com o Banco do Brasil, tanto com o Itaú e tanto com o Sanepar. Ambos os cálculos funcionam muito mais do que o preço teto. O Banco do Brasil a gente vai usar a Graham, tá? Porque é um banco barato, que passa por dificuldades pontuais, e o Graham gostava de aproveitar essas assimetrias, então funciona muito bem para preço justo. Itaú é valor intrínseco, funciona bem, e Sanepar a gente usou o PEG Ratio. Perceba que eu trouxe 3 empresas para se encaixar perfeitamente nesses indicadores. E por último, menos importante, fica aqui o Décio Bazin, que a gente usa para afinar. Pessoal, veja bem o que eu tô falando para vocês. Eu não tô falando que o Décio Bazin é ruim. Ele é bom, não tô falando que ele é ruim. Eu tô dizendo que, né, tecnicamente você não tem que usar ele como análise primordial para fazer seus investimentos, para fazer suas compras de ações. Você tem que usar ele para complemento, enquanto os outros você pode usar tendo aí de maneira majoritária, porque esses vão funcionar bem mais, pelo menos olhando aqui o histórico, né, do mercado brasileiro. Nada se trata de recomendação. E na minha carteira pessoal, eu utilizo todos. Tanto o preço teto, tanto o Graham, tanto o PEG Ratio e tanto o valor intrínseco. Mas o preço teto fica em último, tá? Tanto que, consequentemente, se eu obedecesse o preço teto, eu não estaria comprando Itaú neste preço de R$42, não estaria comprando BR Parts. Aqui eu obedeço o PEG Ratio. BR Parts é small cap. Eu olho para PEG Ratio. Petrobras eu olho para Graham. BB Seguridade eu olho para valor intrínseco. Vale eu olho para Graham também. Banco do Brasil, Graham e Itaú. Eu olho aqui, né, como eu falei para vocês, valor intrínseco. Então perceba que está bem subdividido. E preço teto eu deixo como análise complementar. Espero ter esclarecido para vocês essa dúvida do preço teto. E é muito irrelevante para quem aporta pouco. Imagina se você aporta, pessoal, R$500 por mês. Se você for ficar obedecendo o preço teto, você nunca vai comprar. Aí você pega uma ação aqui que pode te dar, sei lá, 30% ao ano por, 15 anos, pessoal, para, né? Em 15 anos, R$500 aí por mês, por mais que seja pouco, Pablo, é pouco dinheiro. Mesmo sendo pouco, isso se transforma em R$1 milhão. Se você não ficar muito limitado ao preço teto, você pode ter oportunidades que te ofereçam 30% ao ano. O Itaú em 10 anos ofereceu isso. Então assim, não fique limitado a preço teto. Essa fica a minha dica aí para vocês, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil, Itaú e Sanepar. Em particular, dessa lista só tem o Banco do Brasil e Itaú. Sanepar não tem na carteira, mas é uma empresa, né, que eu posso seguir de olho, porque eu acho que também pode apresentar de tempos em tempos uma boa oportunidade de preços. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus, até o próximo vídeo e fui!